Aqui no Pipoca e Nanquim é assim, vocês dão joinha, a gente continua fazendo. Papel Jornal teve um resultado muito legal, né, cara? Muito legal, além do que eu esperava. Eu também, muito além do que eu esperava, porque este é um quadro em que a gente resgata velhos quadrinhos lançados aqui no Brasil, principalmente da coleção do Alexandre, e mostra pra vocês. Como era velharia, eu não achei que ia ter tanto acesso assim, mas a galera adorou, então a gente voltou. E de olho nos comentários de vocês, a gente trouxe agora um personagem que vocês pediram muito. Sim. Muitos comentários pedindo esse personagem, que é o Fantasma. Recentemente, eu e o Daniel fizemos um programa só sobre os pulps, né? Que foi um programa muito bom. Muito bom, lógico. Gostei, né? Do programa. Eu e o Daniel fazendo um programa muito bom. Tá bom. Mas a gente fez o programa. Eu prefiro também. A gente fez o programa dos pulps e muita gente falou assim: não falou do fantasma, não falou do fantasma. E eu até respondi algumas pessoas no Facebook. Mas não deu pra responder todas, né? Não deu pra responder todas, que assim, o fantasma nasceu já nos quadrinhos. O fantasma não é um herói dos pulps, galera. Nem dos pulps e nem da rádio. Ou seja, não se encaixava naquele recorte. Sabe o que o fantasma é? O fantasma é nada mais, nada menos do que o primeiro super-herói fantasiado dos quadrinhos. Ele não é super porque ele não tem superpoder. Mas o Batman também não é super e é chamado super-herói. Né? Mas ele é o Batman, né? O fantasma também é foda. O fantasma é o primeiro cara que teve uma cueca pra fora da calça. Exatamente. O primeiro cara uniformizado, com uma máscara que não mostrava a pupila dos olhos, inclusive. Foi um recurso que depois foi adotado por todos os outros personagens que usam máscara. Criação do Lee Falk. Um gênio que criou não só o fantasma, como também o Mandrake. O Mandrake antes, inclusive, né? Ele criou o Mandrake, fez sucesso, aí encomendaram um outro personagem. Se não me falha a memória, fantasma é 36 e Mandrake é 34. Isso. O Fantasma foi criado em fevereiro de 96. 96? De 36. E ele foi criado pros quadrinhos, mas pro jornal. Os quadrinhos das tiras, exatamente, das tiras de jornal. Então ele tinha uma série de tiras que saíam diariamente, e se não me engano as que lançavam domingo eram diferentes, né? Tinha um diferencial das tiras dominicais. Era uma outra trama, um negócio desse tipo, assim, ou tinham mais páginas, mais quadros. Eu sei que as tiras dominicais tinham um lance especial, assim, com o fantasma. Comentem aí se vocês sabem um pouco melhor dessa história, né? O fantasma, ele é um conceito maravilhoso desde do início, assim. Por quê? Porque ele estabelece uma geração de heróis. Brilhante isso daí. Brilhante. Então, o fantasma, ele nasce, sei lá, 400, 500 anos atrás. E a ideia é que tem o juramento de um cara. O primeiro fantasma. Que começa a combater o crime. Ele jurou acabar com a pirataria, com o crime, etc. Na época dos piratas, isso. Não é o crime, né? Ele começa com a pirataria e a coisa vai progredindo. E vai passando de pai pra filho, de pai pra filho, de pai pra filho, mas ninguém sabe. Todo mundo acha que é o mesmo cara, mano. Só quem sabe são pequeníssimas pessoas próximas dele, as pessoas da tribo que o acolhe e tal. O mundo em si não sabe. Por isso ele se torna o espírito que anda. O espírito que anda. Todo mundo acredita. Com a fama de imortal. Que é um espírito imortal que pratica o bem. Isso daí vai lá na África, vai angariando uma mítica que dura 400 anos até chegar no fantasma atual, que é o fantasma contemporâneo. É o 21º fantasma. Que é o Kit Walker. Isso. No mundo moderno já, todo mundo sabe quem é esse espírito, né, o fantasma. E o que é um negócio bacana, né? Porque você imagina assim, o Batman ele tem 70 anos de aventura aí, e é o mesmo cara até hoje. Esse cara envelheceu. O fantasma é o mesmo cara também, só que ele envelheceu e passou de pai para filho e continua sendo o mesmo personagem. Belo conceito. Inclusive, há histórias que são ambientadas no passado, em que outros fantasmas aparecem. Isso, ele usa. E também já houve histórias em que o manto do Kit Walker foi passado adiante. Também, né? Pro filho dele. Eles já exploraram cenários do futuro em que tem outros fantasmas. Já aconteceu, a própria série nova aí também explora um fantasma novo e assim por diante, né? E então vamos falar do que aconteceu no Brasil, né? E o Brasil tem uma história maravilhosa. A gente só tá dando um panorama para quem não conhece o fantasma, só já viu alguma imagem, coisa assim, mas tem uma história maravilhosa que vai ser o cerne da nossa discussão aqui. O fantasma, ele estreou aqui no Brasil no ano de lançamento dele. Foi uma coisa incrível, ele né? Saiu muito rápido comparado com vários outros personagens, né? Ele saiu em fevereiro de 36, em dezembro de 36 ele já estava no Brasil dentro de um suplemento chamado A Gazetinha. Ele começou a sair por lá.
Depois disso, ele foi, no ano seguinte, em 1937, ele passou a ser publicado dentro de uma revista que saía chamada O Globo Juvenil, que era da Editora Globo. Uma revista famosíssima, né? Durou muitas edições. Nem existia Editora Globo, né? Era o Jornal O Globo. Jornal O Globo. E entrou no Globo Juvenil número 14. Depois disso, ele foi para o Gibi. Só que ele ficou saindo juntamente entre Globo Juvenil e Gibi. Saía junto, acho que era do mesmo dono, inclusive, o Gibi e o Globo Juvenil. E saiu no Gibi em 1939, número 42. Olha só, saiu em 1939, número 42. Eu tenho uma edição do Gibi com o Fantasma. Não é a Lê, esse sou eu. Eu tenho essa revistinha em casa. O número que eu tenho em mãos é o 1440, que é de 1948, cara. O Fantasma ficou anos a fio saindo dentro de O Gibi e dentro de O Globo Juvenil. Vários anos. Uma curiosidade maravilhosa é que nesse período aí, no início dos anos 40, saíram alguns álbuns de luxo aqui, que foram publicados, eu não sei exatamente como foi essa história, talvez alguém possa nos auxiliar nos comentários, mas foram publicados ou pelos Correios Brasileiros ou em parceria com os Correios Brasileiros. Álbuns grandes, você fala assim, né? Álbuns mesmo, álbuns, que hoje é caríssimo, formato widescreen, assim, dificílimo de encontrar, e quando você encontra, ainda mais em bom estado, é caríssimo. E o Fantasma foi um dos personagens escolhidos. Que também saiu nisso aí. Que também saiu. Então imagina, já naquela época, eles eram costurados à mão, assim, uma coisa maravilhosa. Cabe dizer, inclusive, que o Fantasma é publicado até hoje. Tá? Até os dias de hoje ele sai. No Brasil não, e nem nos Estados Unidos. Mas... Nos Estados Unidos ele sai pela Dynamite. Sim, mas sai em tiras de jornal até hoje. Sim. Tiras de jornal, o mesmo do original lá. Na Austrália, em vários países da Europa, eles são lançados, capitaneados por outros artistas. Parece. Até hoje, cara. Impressionante isso aí. Porque ele tem núcleos de produção locais. E parece que tem um Fantasma na Suécia que é muito foda, assim. O personagem é forte lá e as histórias são bem bacanas. Sim. E o da Austrália também, que você mencionou agora. A Austrália, o Fantasma é famosíssimo. Eu li na internet que ele é muito publicado lá e o pessoal ama o Fantasma de lá. Incrível, você vê que legal, né? O personagem fez ano passado 80 anos, galera. Ele é mais velho que o Super-Homem, mais velho que o Batman, mais velho que o Capitão América. E tá até hoje aí, ó. E, bom, que nem o Bruno tá dando esse panorama, foi publicado em diversas antologias. E lá em 53, ele ganhou sua magazine, sua revista solo própria. Publicada pela RGE, que era a futura Editora Globo. Né? Esse é o número 2 que eu tenho. Você não tem um? Não. Se tivesse, estaria na minha mão, você teria trazido ele, mas é raro. E saiu pela RGE, galera, começou, olha só que legal, começou em 53 e durou nada mais, nada menos do que 33 anos. A editora RGE publicou 371 edições do Fantasma, cara, por 33 anos consecutivos. Foi acabar em 86. Galera, eu nasci em 85. Acabou um ano depois que nasci. Eu tenho 32 anos. Isso saiu por mais tempo do que eu tenho de vida, velho. Teve uma época que isso daqui saía e vendia tanto, mas tanto, que eles começaram a publicar Fantasma Extra, que era lançado quinzenalmente. Então saiu o Fantasma, dali a 15 dias saiu o Fantasma Extra. Saca? Eu tenho mais do Fantasma aqui seu, aqui ó. Eu trouxe a edição 100 pra aqui, gente... Só essa é a 100ª edição? Essa é a 100ª. Olha, bem legal, hein, Ale? Legal, você trouxe uma edição especial. Até tá escrito aqui, edição especial. Legal. E eu acho, Bruno, posso estar errado, mas eu acho que só zerou a numeração porque a RGE extinguiu e virou Editora Globo. Virou Editora Globo, foi. Aí eles zeraram e começaram o Fantasma do 1 novamente. Mas aí quando zeraram, eles começaram com 2 revistas. Começou com 2 revistas lá como Editora Globo. Isso. Aqui a gente está ainda na publicação da RGE. Ao longo de todo esse período, outras editoras também publicaram o Fantasma, com destaque para a Saber. Editora Saber. Editora Saber publicou muito. A própria Ebal chegou a lançar uma minissérie do Fantasma, mas foi um caso à parte. E a Saber publicou uma longeva coleção de Fantasma. E eu nunca soube direito como é que saía simultaneamente RGE e Saber. A Saber, são essas edições aqui, né, Ale? Eu trouxe essas. São 2 edições da Saber aqui. A Saber foi na década de 70 que ela lançou o Fantasma, bem depois que a RGE começou, mas, sim, bem depois. Mas a RGE ainda estava lançando. E depois, eu falava, como é que sai ao mesmo tempo? E depois teve uma segunda série da Saber nos anos 90. Aí eu fui pesquisar isso aí. Como que saía simultaneamente?
Existia um buraco no contrato da RGE, Alexandre, que permitia, que dava os direitos para eles lançarem quadrinhos do Fantasma. Só que a RGE, a saber, era lombadinha quadrada, o que enquadrava em formato de livro. Não de gibi. Não de gibi. Então, só por causa do formato. Mas é quadrinho que tem aqui dentro, tá, galera? São as tiras de Jornal do Fantasma, com os quadros distribuídos no formato de uma página de quadrinhos, publicados. Só que como era livro, tinha essa brecha contratual, eles começaram a lançar também, porque vendia muito. Então pra eles era interessante. A Saber, na verdade, foi muito esperta, né? Porque, foi. Pô, pega o personagem que mais vendia na época, né? No final dos anos 60, anos 70, Fantasma e Tarzan eram os campeões. Isso. Vendia mais que Batman, vendia mais Superman. Mandrake vendia muito também na época. Vendia pra caramba. Então eles falaram assim... vamos lançar também? Assim, E mandaram um espião pra ver uma brecha no contrato dos caras e descobriram. E lançaram uma coleção longeva também. Foi muito grande muito também. Muito grande, eu tenho várias edições. A produção era tão grande, galera, pra vocês terem uma noção, que a própria RGE não conseguia abastecer o mercado com aquilo que ela recebia dos Estados Unidos. Que eles começaram a fazer? Começaram a contratar desenhista daqui pra fazer história aqui, mano. Com a bênção de lá, né? E aí tem um cara que chama Valmir Amaral. Esse cara desenhou o Fantasma por anos, Ale. Por anos, mais de 20 anos. Fazia várias capas, fazia várias histórias pra completar edições. Olha que curiosidade maravilhosa. Coisa de doido. Existe o Fantasma brasileiro. Um Fantasma, só que eles não assinavam. Não podia assinar porque eles queriam que os leitores pensassem que eram histórias gringas também, que eram histórias de lá, que eles não estavam produzindo aqui. Aí os artistas tinham que de vez em quando assinar escondido no meio de uns desenhos, colocar a marca deles no meio de um cenário e tal, coisa de doido, né, cara? O que nos leva a uma curiosidade que é a mais maravilhosa desse programa, e é muito legal, porque você... Leitor, vamos supor que você tenha comprado as edições recentes da Mitos, que saíram pela Dynamite. E você tá olhando essas nossas capas e vem num raio de um fantasma vermelho. Ou então você assistiu o filme do fantasma. Ou você assistiu os desenhos, os Defensores da Terra. Não sei. Aí você fala assim, caramba, mas aquele fantasma lá que eu tô vendo em todas essas publicações é roxo. É roxo. Que raio que é esse fantasma vermelho, fantasma vermelho, fantasma vermelho, fantasma vermelho? Tudo vermelho. Por que diabo que é vermelho? Pra mim, inclusive, Ale, por muitos anos, o oficial era o vermelho. O oficial era o vermelho. Quando eu descobri que o oficial era roxo, explodiu minha cabeça, cara. Eu descobri que o oficial era roxo quando, em 1988, eu comprei em banca essas 4 edições aqui, que foram lançadas pela editora Globo. Aí, ó. Tem mais aquela lá. São 4 edições. Foi uma minissérie em 4 partes, produzida pela DC Comics, em parceria com a King Features. E essa daqui... Foi uma revista que trouxe o fantasma roxo na capa. Não foi pela primeira vez. Não foi pela primeira vez, a gente já vai explicar. Mas quando eu olhei e comecei a falar, que raio, por que esse fantasma tá roxo? Não entendi nada. Não entendi nada. E aí tem um textinho maravilhoso na aqui. Na segunda edição vem um texto que explica o que aconteceu, na verdade. Toda a situação da cor do uniforme do fantasma. Ocasionalmente, o fantasma já saiu com um uniforme roxo aqui em outras ocasiões. Por exemplo, essa é uma edição que eu tenho de 71, em que o uniforme tá roxo. Por que isso aconteceu? O Fantasma foi criado pelo Lee Falk em 36 por quadrinhos preto e branco. Até que chegou um ponto em que começaram a lançar quadrinhos coloridos. Aí o Lee Falk, ele tinha a ideia do fantasma ser verde, pra se misturar à selva. Com a selva. Pra se misturar, porque o lugar de atuação do fantasma é principalmente a selva. Ele mora num país fictício chamado Bengala, que é localizado entre a África e a Ásia. Só que aí a editora, para contrastar com o cenário verde, colocou roxo, que roxo é uma cor que contrasta. O Lee Falk achou meio assim, conceitualmente, mas beleza, ficou bonito, aprovei. Só que quando veio pro Brasil, veio primeiro os preto e branco também, aí depois começaram a chegar as edições coloridas. Então, ó, tá falando aqui, em maio de 64, a RGE passou a publicar as edições em cores. E aí quando veio em cores, eles viram que o fantasma era roxo, mas já saía vermelho na capa. Porque as gráficas da época não conseguiam imprimir direito o roxo. Reproduzir, eles nunca chegavam na mesma tonalidade de roxo. Aí falaram, foda, vamos botar vermelho que é mais fácil. E botaram vermelho. Como a parada era em preto e branco mesmo. Só que aí o que acontecia? Capas com fantasma vermelho, miolo com fantasma em roxo. Mais pra frente, pior. Às vezes, uma história com ele vermelho e outra história com ele roxo. Isso, na mesma revista. Às vezes, a capa de um mês era em vermelho, a capa do outro é ele em roxo. Virou um balaio. Vocês estão vendo as capas, eu tô botando algumas aí na tela. Virou uma doideira. Imagina o pessoal confuso pra caramba na época, né? Até que chegou a edição número 150 da RGE.
Como eu falei, lançaram 371. Na 150 os caras bateram o martelo. Quer saber? Vamos acertar essa cor. Vermelho. Vamos deixar só vermelho. Deixaram a errada, não deixaram a certa, cara. Porque ainda na época a gráfica também tinha dificuldade de imprimir o roxo. E aí, já estamos no mundo moderno. Que louco, né, cara? Já em tempos modernos, que nem a gente falou lá atrás, a RGE não fechou as portas, ela se transformou em Globo. Na editora Globo. Tempos modernos, década de 80, né, pessoal? Final dos anos 80. Isso. E a revista do Fantasma foi extinta na numeração 371, Isso. que o Bruno falou, e o Fantasma foi relançado com 2 revistas. Fantasma Especial Número 1 e Fantasma Extra. Fantasma Extra. Aqui, ó, Fantasma Especial. Isso. Mantiveram que a era cor mensal, vermelha. era mensal o Fantasma Especial e o Extra era quinzenal. Exato. Quinzenal não, bimestral, né? Bimestral, perdão. Uma vez a cada 2 meses. E eles mantiveram a cor vermelha. Vai que vai. Já estava no tempo moderno, não tem problema. Vai. Só que aí, no meio dessa fase, chegou o material da DC. Da DC Comics. Né? E as revistas de super-heróis estavam numa ebulição muito grande, começando a receber aquele respeito que veio por conta da publicação de Cavaleiro das Trevas, de Watchmen, todas essas coisas. A Globo estava entrando de sola nisso também. Então eles já estavam começando a publicar o Sandman, V de Vingança, Gilgamesh, o Cartas Selvagens um pouco mais pra frente. Eles estavam realmente querendo pegar pesado com isso e fazer um trabalho bem forte. Eles publicaram material da Marvel Comics, também. Pantera Negra e tal. E eles falaram, vamos fazer... Quando entrou o material da DC Comics, eles falaram assim, vamos dar um peso maior pra isso. O material da DC tinha uma qualidade muito grande. Então o material da DC... começou com uma minissérie em 4 partes. Isso. Que foi escrita por ninguém menos do que o Peter David, em parceria com o Joe Orlando. E aí... recontando a origem do fantasma e tudo, inclusive. Uma puta minissérie louca. É bem legal a minissérie, eles recontam tudo. Só que aí eles me trouxeram, do nada... um roxo. Um fantasma roxo na capa. Depois de anos em vermelho. Imagina eu lá, fui na banca e vi um fantasma roxo. Eu não sabia que o fantasma não era vermelho. Pra mim ele era vermelho. Então quando eu peguei essa revistinha aqui, eu comprava Fantasma Especial. Aí quando eu pego uma revista do Fantasma Roxo... deu um nó. Ué, que catos que é isso? Te deu um nó. Aí eles explicaram aqui. Explicaram aqui e abriram uma votação aqui, ó. Tem uma paginazinha aqui, encartada no final, que eles pedem pra galera recortar e mandar por correio, votando. Escreva para a editora Globo dizendo qual deve ser a cor do fantasma. Eles contaram essa história que nós acabamos de relatar aqui, do problema das gráficas e tudo, da decisão editorial de manter o fantasma vermelho durante todos aqueles anos, e aí falou assim, olha, agora a gente pode fazer ele roxo sem problema de gráfica. Pior que eles não falavam nem roxo. Falava azul. Eles falavam azul, pra eles isso aqui é azul, galera. Aí falava o fantasma azul. Mas o roxo ganhou, tanto que na revista Fantasma Especial, dali por diante, passou a ser roxo. Ele passou a ser roxo. Na Extra também. Na Extra também. Extra. E a série bala mesmo da DC Comics, que foi aquela desenhada pelo Luke McDowell, maravilhosa essa série, foram 3 edições em formatão, também era o Fantasma Roxo. Isso é lindo. Alguém tinha que republicar isso porque é 13 volumes, né? 13 edições, fecha com o Casamento do Fantasma. É lindo pra caramba. Aí já entrou nos anos 90 já. E daí pra frente o Fantasma foi inteiro roxo. Os anos 90, aí veio a segunda série da Saber, que a gente mencionou antes, ó, tem um volume aqui, que é aquela série ainda em lombada quadrada e tal, saiu muita coisa. Paralelo também, a gente esqueceu de falar, a RGE publicou coisas chamadas Almanac do Fantasma, Super Almanac do Fantasma, um monte de coisa saiu do Fantasma nesse sentido. Sempre capitalizando o sucesso do personagem. Até a década de 90 ele foi um arraso, assim, galera. Aí, depois disso, a Ópera Gráfica acabou lançando coisas também. Sim, é verdade, Fantasma, podia ter trazido, lançou uns negocinhos. Obviamente, teve álbum da LPM nesse... Uns álbuns, galera, em formato widescreen da LPM, que as tiras eram... Como as tiras comprida, para caber nos quadrinhos elas eram remontadas. Então foi a primeira vez que saiu no Brasil no formato original de tira mesmo. Se eu não me engano, a Best News chegou a publicar uma coisinha. Enfim, foi saindo até algumas edições. Até a Mitos, mano, lançou. A Mitos no lançou. mesmo formato do Tex, essas coisas. Até a Mitos chegou a lançar isso daí, cara. Aí os lançamentos mais recentes que a gente tem, os mais luxuosos, vieram pela editora Calaco. Olha, essa saga do casamento aqui é muito famosa.
A RGE, ela é tão famosa que ela foi lançada pela RGE em capa dura. Em capa dura. A minha versão é capa dura. E a da RGE é antiga, né? Você mostrou no vídeo da sua coleção, aquele velho vídeo que a gente fez lá. E eles lançaram o casamento primeiro, e depois lançaram o compilado do casamento com a lua de mel. Lançaram várias coisas dessa saga do casamento aqui, e a Calaco compilou tudo. Compilou inclusive o primeiro encontro dos noivos, várias coisas assim, as aventuras que eles tiveram antes de casar. Depois, o fantasma ele vive sempre numa caverna. Como é que é o nome? Caverna da Caveira, né? Acho que ele vive. Uma caverna lá no fundo da selva, uma selva que ninguém consegue entrar, onde vive a tribo de pigmeus que ajuda ele. Quando ele casa, ele cria um castelo na árvore, uma casa na árvore, um negócio assim. Conta essa saga toda aqui. É uma saga bem legal do fantasma. Aparece o Mandrake, alguns outros personagens da King que não é chamado de Mandrake. Não podia ser chamado, Então eles falam só fulano de tal e amigo. É um outro cara que tá no convidado e o amigo é o Mandrake. E aqui tem também um lançamento lindo, isso aqui é lindo da Ópera Gráfica, que são... Sempre aos domingos. Fantasmas sempre aos domingos. Que era a série que você falou que saía aos domingos, né? O que acontece é que a gente não mencionou uma coisa, a gente cometeu um crime aqui até agora, hein, Ale? A gente mencionou que o fantasma é a criação do Lee Falk, mas o Lee Falk só desenhou o fantasma por 2 semanas. Depois disso ele só escrevia, e quem passou a desenhar era o Ray Moore. E o Ray Moore foi o cara que deu o visual definitivo assim do fantasma. E depois o Ray Moore teve problema, não pôde continuar. E quem assumiu no lugar do Ray Moore foi o Wilson McCoy, que assumiu. Então teve vários caras de peso que passaram desenhando o fantasma. E essas HQs clássicas também estão saindo aqui pela Pixel. Né? A década de 30 e de 40 do fantasma estão sendo reunidas nesses encadernadinhos da Pixel, que já saíram 4 edições, que tem um box na Amazon para vocês comprarem também, caso se interessem por essas coisas mais raras aí. Se você não se interessa por quadrinhos antigos, que esses aí na verdade são tiras de jornais. Aqui tudo recolorido, tá, pessoal? Tem esse porém. Tudo recolorido. E você quer ler e você quer ler coisas recentes, tem os da Mitos que a gente falou no início. Ah, sim. Aí a Mitos traz a fase da Dynamite, que saiu aqui, capa dura, foi o mesmo luxo lá da Ópera Gráfica. Saiu essa edição aqui, desenhada pelo Eduardo Ferigato, que é um brasileiro. Eu autografei essa edição, inclusive, na Comic Con com ele. O primeiro volume, o cara, ele chega, empaca, né? O cara não quer mais seguir o legado do pai, né? E aí algo traz ele pra aventura e tal. E aqui nesse aqui, ele volta pra selva lá, e tem várias referências a todos os antigos fantasmas e tal, é bem bacana. O fantasma é um personagem muito cativante, pessoal, além dele, ele tem coadjuvantes, aí tem um lobo que ajuda ele. O Capeto. O Capeto, né? Ele tem um cavalo que chama o Herói, que é muito bacana também. Ele depois criou-se toda uma... E é emblemático, né? Porque ele tem os anéis. Então, verdade, não ia falar disso. É uma mitologia muito forte, e ele usa o anel da caveira. O anel na mão direita é uma caveira. Que ele soca. Ele soca e aquilo fica marcado, cicatriz na cara do fulano. Isso. Então o malfeitor tem uma cicatriz de que ele... A marca da vingança do fantasma. Do fantasma, né? Então uma caveira. E na outra mão ele tem um anel que tem 2 sabres encruzados assim, que ele marca, não socando, né? Os entes queridos. Ele marca as pessoas que estão jurados da proteção dele. Então o cara vê a pessoa que ele marca, esse cara aí não vou mexer com ele, mexe com esse senão você vai estar mexendo com o fantasma também, entendeu? E tem toda uma mitologia que diz que quem tira a máscara do fantasma e olha o rosto dele morre, né, mano? Por causa desse lance da imortalidade. Nas tiras não aparece o rosto dele. O rosto dele. Não aparece. Ele não tem identidade secreta, ele fica o tempo inteiro no traje do fantasma ou no traje que ele vai pra cidade, que é um manto e um chapéu. E quando ele aparecia ele tava sempre de lado com uma sombra na cara. Não mostravam. Mesmo na lua de mel dele, que mostra ele com a mulher, esqueci o nome dela agora, mas eles... Acho que é Diana alguma coisa. Diana. Eles esquiando com os golfinhos, eles na praia tal, não sei o que, ela nunca aparece o rosto dele. Que loucura, né? E tem vários coadjuvantes. Depois criaram até uma organização que ajudava ele na selva e tudo mais, né? Faltou só dizer também que os pigmeus adotaram ele, porque o primeiro fantasma lá caiu de um navio que foi assaltado por piratas. O pai jogou o moleque no mar para sobreviver e foi morto. E aí depois o moleque foi adotado por essa tribo, viu o cadáver do assassino do pai dele chegar na praia e jurou de frente pro cadáver que se vingaria e que todos os seus descendentes personagem bacana, cara. Fala sobre ele, dá vontade de ler. Dá vontade de ler, não dá, cara? Então vamos deixar aí os links de compra das HQs mais recentes. Sim, né? Todas elas na descrição pra vocês, as da Pixel e as da Mitos. E espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma para o jornal. Curtiu? Quer mais desse programinha aqui? Então deixa o seu joinha, já sabe disso. A gente precisa desse termômetro pra voltar, tá certo, galera? Então se querem mais coisa, DC, Mandrake e outros personagens aí, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Tchau. Um grande abraço. Tchau.
now.